Começando Olé News. A notícia na medida certa. Fique por dentro com as informações da sua cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Olá, muito boa tarde, 12 horas 2 minutos, quinta-feira, dia 10 de janeiro. Está no ar Olé News, notícia e informação à sua disposição aqui pela Rádio Olé Digital. Você muito bem informado, nesse momento 26 graus e 3 décimos é a temperatura. Fique à vontade para participar conosco. As principais manchetes que nós vamos destacar a partir de agora aqui no Olé News. Olha, moradores encontram feto em Carlos Barbosa e a Polícia Civil passa a investigar o caso. 2 pedestres são assaltados por homens de moto em Bento Gonçalves. Pedestres são assaltadas em bairros de Farroupilha. Homem é morto a facadas no centro de Caxias do Sul. E ainda na área da segurança pública, mulher é presa com crack e cocaína no bairro Jardelino Ramos, em Caxias. Mercado de rua ocorre neste domingo em Bento Gonçalves. Nova Petrópolis decreta emergência por causa das más condições da VRS 827. Inscrições para exposições na Festa da Uva estão abertas. Ainda informações gerais, comitiva de Farroupilha fará a última caminhada técnica do roteiro Caminhos de Caravaggio. Secretaria da Fazenda inicia reuniões técnicas no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Frentes parlamentares discutem educação e segurança pública. Ainda, ministro pede a Bolsonaro para excluir militares da reforma. É notícia, é informação à sua disposição, Olé News aqui pela Rádio Olé Digital. Informações esportivas também, técnico Renato Gaúcho está se recuperando de cirurgia no coração. E Luiz Felipe Scolari revela convite da seleção colombiana. Tudo isso e muito mais ainda, informações da dupla Grenal no Olé News dessa quinta-feira, dia 10 de janeiro. Você pode, inclusive, já baixar o aplicativo da Rádio Olé Digital, acompanhar a programação durante 24 horas no seu celular. Rádio Olé, tá todo mundo ouvindo. WhatsApp, pode participar pelo 54991 60 6703. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Olha, a Serra Gaúcha amanheceu nublada nessa quinta-feira, apesar aí do céu entre nuvens, a temperatura já era elevada no início da manhã. À tarde, mesmo com a chegada da chuva, a máxima pode chegar aos 30 graus. A expectativa, segundo a SOMAR Meteorologia, é que a chuva continue pelo menos até o fim da próxima semana. No restante do estado, as cidades que fazem fronteira com o Uruguai podem ter mais chuva do que no normal para o próximo mês, para o mês inteiro, apenas nessa quinta-feira. Na metade norte do estado do Rio Grande do Sul, incluindo a capital, o sol aparece intercalando aí períodos de chuva, o que ocasiona condições aí para temporais. Pode ocorrer temporais ainda no estado do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Nesse momento nós estamos com 26 graus na região metropolitana da Serra Gaúcha, a umidade relativa do ar em 87%, vento soprando a 8 km por hora na direção norte. Agora 12 horas 6 minutos, a gente vai ampliar a previsão do tempo
Pessoal da Clima Tempo para o restante do Brasil. Nesta quinta-feira, áreas de instabilidade vão continuar atuando com forte intensidade sobre a região sul do Brasil. Por isso, o alerta permanece para tempo severo e chuva que pode causar transtornos à população para todas as áreas do Rio Grande do Sul que fazem fronteira com o Uruguai. Nas demais áreas do estado e em Santa Catarina, dia de tempo fechado e alerta para temporais que podem ocorrer a qualquer hora do dia. Já no estado do Paraná, o sol ainda aparece no decorrer do dia e pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde, mas na região de Londrina pode chover a qualquer hora do dia. As condições para chuva vão continuar altas, sobretudo o estado de São Paulo e interior fluminense. Nessas áreas, o dia vai ser com sol, mas chove entre a tarde e a noite com moderada forte intensidade. Na capital fluminense, mais um dia com sol, muito calor e ainda não há expectativa de chuva. Chove de forma muito isolada sobre todo o estado de Mato Grosso do Sul, sul e leste de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, sul do Tocantins e volta a chover também sobre todo o estado de Minas Gerais. Mas as áreas de instabilidade vão provocar chuva frequente para toda essa faixa que vai do norte de Mato Grosso para grande parte da região norte do Brasil e também sobre a região nordeste. A chuva pode ser forte e volumosa sobre a região de Belém, São Luís e também sobre Fortaleza. As condições para a chuva voltam a aumentar também sobre o estado do Espírito Santo, que volta a ter chuva, mas de forma passageira. A chuva também vai ser rápida, desde o extremo sul da Bahia até a região de Natal, e pancadas de chuva com raios também vão voltar a ocorrer sobre o oeste da Bahia. A mínima prevista em São Paulo é de 21 graus, 18 graus em Belo Horizonte, máxima de 33 graus em Cuiabá, 32 graus em Manaus e a máxima pode chegar aos 39 graus no Rio de Janeiro. Tá aí a previsão do tempo, então, para você que acompanha aí a nossa programação, previsão completa para todo o Brasil com o pessoal da Clima Tempo. Nesse momento, 26 graus e 3 décimos. A umidade relativa do ar em 87% na região metropolitana da Serra Gaúcha. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Olha, nesse dia 13 de janeiro, domingo, a partir das 11 horas e 30 minutos, o Mercado de Rua abre sua 15ª edição, trazendo mais de 40 expositores em Bento Gonçalves. A programação conta com a apresentação de bandas, que vai lançar um primeiro álbum original contemplando aí o Fundo Municipal de Cultura, com enfoque nos pequenos produtores independentes e um acervo para marcas autorais artesanais para consumidores. Esse espaço público é recheado de segmentos variados, como de gastronomia, também antiquários, de artes gráficas e também de vestuário, de paisagismo e atividades culturais, de bem-estar e também ao design. A maior feira independente da Serra Gaúcha também inicia o ano de 2019 com algumas novidades. A primeira novidade é a troca de dia, que ficou de sábados agora para domingos. De acordo com as organizadoras, a Morgana Furlan e a Ezequiele Panizzi, houve vários pedidos aí de pessoas, pois muitos trabalham aos sábados e os próprios expositores preferem no domingo. Então, depois de um ano de projeto, elas decidiram fazer um teste e durante esse ano inteiro será aos domingos. Uma outra novidade é o site, é o mercadoinc.net, que está mais completo. Nele, o internauta pode pesquisar sobre as feiras, calendário, marcas oficiais, fotos, inscrição, regulamento, a história do empreendimento e contato, bem como sobre outra atração que é o mercado gráfico, que tem aí um evento que ocorre a cada trimestre. Segundo o secretário de Cultura de Bento Gonçalves, Evandro Vinícius Soares, o mercado de rua se consolidou no município e cada vez mais conquista um público e expositores independentes, se tornando um evento de referência na economia da cultura criativa, não só de Bento Gonçalves, mas sim como da Serra Gaúcha. O mercado de rua é uma promoção do Mercado Inc., com apoio aí da Secretaria de Cultura
e também da Fundação Casa das Artes em Bento Gonçalves. 12 horas, 12 minutos, 12 e 12. As informações da segurança pública você vai saber ainda no Olé News de hoje. A gente vai ampliando as informações. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela sua companhia. Você é sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Rádio Olé Digital. Olha, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2113 da Mega Sena e o prêmio principal, segundo estimativa da Caixa, acumulou em 12 milhões de reais. O sorteio foi realizado na noite de ontem em São Paulo. São as seguintes as dezenas sorteadas: 11, 14, 21, 25, 46 e 50. A quina vai pagar R$ 63.724,36 cada uma das 30 apostas vencedoras. A quadra teve 2.752 ganhadores, cada um vai receber R$ 992,38. O próximo concurso da Mega Sena será realizado sábado, dia 12. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples com 6 dezenas custa R$ 3,50. Muito obrigado para você que está participando conosco, muito obrigado pela sintonia. Você é sempre muito bem informado. Notícias da sua região, notícias da sua cidade, do seu estado e do Brasil que você encontra aqui no Olé News. Sempre de segunda a sexta-feira, entre meio-dia e 1h. Olha, o prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Ran, divulgou um vídeo aos cidadãos falando sobre as más condições de conservação dos 5 quilômetros da VRS 827. Além do deslocamento dos moradores da localidade de Linha Termária, no interior a rodovia é o acesso à BR-116 para o escoamento da Safra. Também é a principal alternativa para moradores de outras cidades da Serra Gaúcha que seguem em direção a Nova Petrópolis quando ocorrem quedas de barreiras na BR-116. No vídeo, o administrador municipal diz que fez inúmeras solicitações junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, mas que os pedidos não foram atendidos. Ainda alega impedimento legal para fazer a manutenção da via sob pena de ser responsabilizado, já que se trata de domínio estadual. Em função da buraqueira que a rodovia se encontra, a administração municipal decretou situação de emergência na linha temerária. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município, mas depende de homologação do Estado. A ideia é utilizar o decreto para forçar o DAER a tomar providências imediatas. O decreto de emergência possibilitaria que o município investisse em melhorias nas rodovias, nessa, no caso, a VRS 827. A ideia é utilizar o decreto, para forçar o DAER, então, a tomar essas providências imediatas. Inclusive, aí, caso o DAER não faça, o prefeito disse que, caso haja um investimento de verba pública municipal, ele vai buscar ressarcimento dos valores. Nos últimos meses, nenhuma operação tapa-buracos teria sido realizada nesse local. Então, Nova Petrópolis decreta emergência por causa das más condições da VRS 827. 12 horas 16 minutos, 12 e 16, a última caminhada técnica do roteiro Caminhos de Caravaggio, que se iniciará nesta sexta-feira, amanhã. Esse trajeto liga o Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, de Canela ao de Farroupilha, por estradas nas zonas rurais e urbanas de 5 municípios. 3 moradores, incluindo o secretário municipal de Turismo e Cultura, Francis Casale, farão um trajeto de 186 quilômetros. Eles devem caminhar cerca de 30 quilômetros por dia. O objetivo é apurar as possíveis necessidades técnicas para que o trajeto possa ser realizado pelos peregrinos com segurança. A chegada no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, está prevista para o final de quarta-feira, dia 16. Conforme Casale, também será avaliada a possibilidade de oferecer condições
para que as pessoas possam fazer o roteiro em 12 dias, percorrendo cerca de 15 quilômetros diariamente. 12 horas 17 minutos, estamos com o Olé News, notícia e informação à sua disposição, o seu almoço bem servido aqui na programação da Rádio Olé Digital. Inclusive, você pode baixar o aplicativo da Rádio Olé no seu celular e ficar por dentro de tudo o que acontece na sua cidade, no seu estado e no Brasil. A temperatura no momento marcando 26 graus. Olha, Alegrete, na região da fronteira oeste, vive o drama de mais uma enchente. Um caos. Nesse início de ano, a cidade está vivendo um momento semelhante ao que foi o Natal de 2015. São inúmeras casas atingidas em todas as regiões da cidade. Nas zonas ribeirinhas, a maioria das casas já está embaixo d'água. Inclusive, na manhã de hoje, a última medição era de 11 metros, quase 12 metros acima do normal, o rio Ibirapuitã. A preocupação é que esse acúmulo de chuva é muito expressivo para os 300 milímetros nesses últimos dias e a chuva não para na região da fronteira oeste. Inclusive, alguns locais foram visitados, retirada de imóveis é intensa. Inclusive, no bairro Santo Antônio, uma jovem estava apavorada, pois a água invadiu a casa e ela não conseguiu salvar muita coisa. Ela queria tirar, inclusive, a geladeira dela, mas não conseguiu. Mais de 100 famílias já foram auxiliadas aí na remoção de suas casas pela Defesa Civil e também pelas unidades militares de Alegrete. As equipes de trabalho definiram aí, depois de uma reunião, que o prefeito, o Márcio Amaral, decretou situação de emergência por inundação, e essa ação é para ajudar as famílias. Continua imensa nessa quinta-feira. A Defesa Civil ressalta nesse momento que é importante a ajuda voluntária da comunidade alegretense para o auxílio no transporte das pessoas. Olha, os acompanhamentos também, retirada das famílias, foram feitos em vários bairros. E o mais alarmante é que a chuva não para, o nível do rio continua subindo e ainda tem o escoamento das águas na sua nascente em Santana do Livramento, onde foi registrado um elevado volume de chuva de mais de 300 milímetros. Que situação! O trânsito em várias ruas já foi bloqueado e, conforme o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Luciano Pereira, a Ponte Borges de Medeiros terá transporte bloqueado a partir dos 13 metros. Por enquanto está em 12 metros já o nível do rio Ibirapuitã em Alegrete. Situação de calamidade pública. Olha, as diferentes variedades de uvas expostas no Parque de Exposições em Caxias do Sul durante a Festa da Uva são uma das maiores atrações do evento. As inscrições para a exposição de uvas na edição deste ano têm início em 22 de fevereiro, já estão abertas e seguem até o dia 25. Produtores rurais de Caxias do Sul e também da região podem se inscrever em 3 modalidades: variedades isoladas, conjunto de variedades e mostra de uva orgânica ou em transição para orgânica. A qualidade mínima exigida de cada variedade é de 6 cachos, sendo 3 para expor e 3 para reposição. Para expor nos tradicionais conjuntos, o viticultor tem que apresentar no mínimo 6 variedades de uvas americanas, híbridas e viníferas, sem exigência quanto ao número de plantas em produção. O mínimo exigido nessa categoria é de 4 cachos, sendo 3 expostos para uma reposição. O produtor vai poder concorrer na categoria variedades isoladas com as seguintes frutas: Bordeaux, Isabel, Niágara Branca, Niágara Rosada, cultivo não protegido, Niágara Rosada, cultivo protegido, Lorena, Moscato Embrapa, Moscato Branco, Cabernet Sauvignon, Merlot, Itália, Rubi e Ribol. Em Caxias do Sul, as inscrições podem ser realizadas na Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na Rua Moreira César, na sede da Emater, na Rua Jacob Luquezzi,
no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na Rua Pinheiro Machado, e no Sindicato Patronal Rural, na Rua Borges de Medeiros. E o produtor deverá levar consigo a carteira de identidade, CPF, talão do produtor rural e o cadastro da vitivinícola. A premiação para as melhores uvas expostas será uma viagem para a região vitivinícola. 12 horas 22 minutos, 12h22. Olha, nós temos informações aqui. Cerca de 80 mil pessoas acabam desaparecendo no país. Informação bastante preocupante. Nós vamos conferir essa matéria agora em parceria com a Band TV, que traz essa matéria especial aqui no Olé News desta quinta-feira, 10 de janeiro. Cerca de 80 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil. Desse total, pouco mais da metade é localizada. Apenas 5 estados têm delegacias próprias para investigar esse tipo de ocorrência. Foi na tarde do dia 9 de janeiro de 2004 que a vida de Jovita mudou. A filha dela, Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, disse aos colegas do trabalho que iria almoçar no centro do Rio de Janeiro. Ela nunca mais foi vista. Já são 15 anos de perguntas sem respostas. Você acorda de manhã, você pergunta para Deus, é hoje? Aí você vai dormir e fala, Deus, mais um dia, nada aconteceu. Luciene encara uma luta semelhante. Sua filha, Luciane Torres, desapareceu no caminho para a padaria em 2009. Na época, a menina tinha 9 anos. Testemunhas viram um homem levando a criança. Eu fui atrás das testemunhas e elas nunca foram chamadas. Em 2017, foram feitos cerca de 82 mil registros de desaparecidos em todo o país. 65% das vítimas foram localizadas, mas os desafios para a resolução dos casos ainda são grandes. E muitas vezes, essas dificuldades acontecem antes mesmo da família chegar à delegacia. Existe uma cultura na polícia, uma cultura na sociedade de que tem que ser aguardado o prazo de 24 horas, já ouvi falar em 48 horas, até em 72 horas tem que ser aguardado para fazer o registro de desaparecimento. Esse prazo ele não existe, isso prejudica muito porque são 2 dias que se perde de investigação, de câmeras, de trajetos a serem percorridos para tentar localizar a pessoa desaparecida. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que São Paulo foi o estado onde mais pessoas desapareceram em 2017, seguido por Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. E o Rio é um dos 5 estados com delegacia própria. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que os agentes recebem em tempo real informações sobre quem deu entrada em hospitais da região sem identificação, o que pode ajudar na localização de vítimas. Nesta quarta-feira, Jovita foi nomeada coordenadora de pessoas desaparecidas da Secretaria de Direitos Humanos. Eu represento aqui todas as pessoas desaparecidas, desde o velhinho, da criança, do jovem, do adolescente, entendeu? Do presidiário. Eu sou eles, né? Eu sou eles. 12 horas 25 minutos, 12h25. A temperatura no momento na região da Serra Gaúcha marcando 25 graus. A gente vai mandar uma alusão ao pessoal que está participando conosco aqui da programação. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação da Rádio Olé Digital. Olha, o John Pérez está conosco, participando aqui com a gente. Arlete, o Márcio, Edson Lemos, Adriano, Wagner Soares. Vamos ver quem mais está participando aqui, a Cíntia Rebelo. Pessoal, fica à vontade para participar aqui da nossa programação. Você é muito bem-vindo à Rádio Olé Digital. Inclusive, você pode acessar o site radiooledigital.com, baixar o aplicativo, ouvir a rádio no seu smartphone. Pessoal, fica à vontade para participar aqui da nossa programação. Você é muito bem-vindo, fica à vontade. A gente vai para o intervalo. Quem está com a gente também é a Cristina Schileder. Muito obrigado pela participação, obrigado pelo carinho. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente retorna com informações, porque o secretário da Fazenda inicia reuniões técnicas no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E ainda,
O uso das redes sociais eleva causos de depressão entre as meninas. E ministro pede a Bolsonaro para excluir militares da reforma. Fique ligado conosco. A gente já volta com mais informações aqui no Olé News. Olé News. Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidalli Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidalli Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. Netfar Fibra Ótica, levando o que há de melhor da internet até a sua casa. Consulte nossos planos com ultra velocidades. Ligue 3055 3077 ou acesse www.netfar.net. Netfar, a melhor internet para o seu lar. O Jornal dos Bairros de Bento Gonçalves está cada vez maior e melhor. Estamos com distribuição em toda a cidade e contamos com conteúdo de qualidade para deixar você, leitor, muito bem informado. Venha fazer parte desse time de sucesso. Leia e anuncie. Em nossas redes sociais, todos os dias notícias atualizadas. Acesse jornaldosbairrosbg.com.br e curta nossa fanpage. Jornal dos Bairros, distribuído no primeiro, segundo e último sábado de cada mês. Visite a Loja Mor, a loja que tem a linha mais completa de produtos camping, praia, churrasco, limpeza e lar. Mor fica a 1 quadra da rodoviária. Telefone 54 2102 2102, ao lado da Infoserve Tecnologia. Mor, bons momentos ao seu lado. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta, trazendo informações, Olé News, notícia e informação à sua disposição. Seu almoço muito bem servido aqui na programação da Rádio Olé Digital. Você pode acessar o Facebook da Rádio Olé Digital, curtir a página Bruno Mesomo News no Facebook, ficar por dentro aí das notícias. Manda um alusão para Cristina Schneider, está conosco, Vinícius do Nascimento também, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Quem está comigo também, o Orlando, o Claudineia, o Neri, o Bruno, o Jorge Alberto, o Ricardo, Paulo Silva Gomes, Adriano, Eduardo Adriano Dias também está com a gente. O pessoal segue participando, o pessoal está à vontade aqui participando da nossa programação. Vamos ver quem está participando mais. Ale Braga, Cristiane Ferraz também está com a gente. Ivanilde Mazedre. Pessoal participando conosco. Olha, nós vamos trazer informações porque o secretário da Fazenda inicia reuniões técnicas no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Quem tem o destaque é Alexandre Figueiredo. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul recebeu a primeira visita de uma série de reuniões de trabalho com os novos secretários estaduais. Para o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, o encontro permite um alinhamento aos desafios do governo que inicia. O Tribunal de Contas tem um papel vital na gestão pública e num momento de renovação de governo é muito importante que haja esse contato inicial, que se fale em linhas gerais sobre as diretrizes e já se estabeleça um diálogo inicial sobre os desafios e sobre as principais questões que têm acontecido ao longo dos anos. Os indicadores fiscais dos principais entes como um todo, e o Rio Grande do Sul certamente é um deles, sempre são de notório saber e de acompanhamento. Tendo caráter de orientação, as reuniões permitem que os novos secretários possam conhecer ferramentas que ajudem na gestão de suas pastas. Evandro Romercher, coordenador da consultoria técnica do TCE, fala a respeito da motivação dos encontros. As reuniões técnicas que estão sendo realizadas no mês de janeiro, com todos os secretários de Estado,
elas representam uma nova edição de um projeto para tomarem conhecimento da realidade administrativa das suas pastas. Isso possibilita, obviamente, uma diminuição de erros administrativos, possibilitam também a correção de possíveis equívocos que estejam em andamento e logo uma melhoria da administração de cada pasta. Este boletim está disponível em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Alexandre Figueiredo. Muito obrigado, Alexandre Figueiredo, pelas informações. Diretamente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, atualizando o nosso ouvinte aqui pela Rádio Olé Digital, pelo Olé News. O uso das redes sociais eleva causos de depressão entre meninas. Carolina Cassola vai ampliar essa informação agora no Olé News. Meninas adolescentes têm 2 vezes mais chances do que os meninos de apresentar sintomas de depressão ligados ao uso das redes sociais. A conclusão é de um estudo feito por uma universidade de Londres com 11 mil jovens no Reino Unido. Cerca de 25% das garotas tiveram sinais relevantes da doença, contra 11% dos garotos. As adolescentes de 14 anos são as usuárias mais frequentes das redes sociais e 40% delas utilizam durante mais de 3 horas por dia. Apenas 20% dos garotos têm essa mesma frequência. Os pesquisadores constataram que a depressão está relacionada com o assédio online, baixa autoestima e perturbações do sono. Fátima Vasconcelos, diretora da Secretaria Adjunta da Associação Brasileira de Psiquiatria, explica a fragilidade das meninas nessa fase da vida. Na adolescência, elas estão sujeitas a algumas oscilações hormonais, então essa oscilação favorece insegurança, depressão. E aí o que acontece? Essas meninas acham que todo mundo tem uma vida maravilhosa porque os outros dizem. Elas acreditam piamente nas amigas que contam que têm um vidão e que elas não têm, né? A especialista ressalta a necessidade dos pais estreitarem o diálogo com os filhos e ficarem atentos ao comportamento deles na internet. Fátima Vasconcelos alerta que os problemas de depressão se refletem nas mudanças de comportamento. Se você tem uma filha que é estudiosa, que tinha boas notas na escola, que tinha amigos, levava os amigos para casa, de repente essa menina começa a ter reclamações vindas da escola, não quer ir para a escola, os amigos que visitavam em casa já não visitam mais, começa a brigar com os pais, já não dorme bem à noite. A médica destaca ainda que é responsabilidade das empresas de mídias sociais divulgarem informações constantes e esclarecedoras sobre a depressão. De São Paulo, Carolina Cassola. Ok, obrigado Carolina Cassola pelas informações, obrigado pela gentileza. Alguns destaques ainda a nível estadual. Olha, a chuva deixa famílias desabrigadas na região central do estado. Quase 40 famílias precisam deixar suas casas em Jaguari e também em São Gabriel. A área para transbordo de lixo incomoda moradores do bairro Nova Esteio. O local deveria receber apenas resíduos secos, mas há descarte irregular de outros materiais. Espécie encontrada em São Leopoldo não confirma como escorpião amarelo. A Vigilância Ambiental realizou vistoria no bairro Feitoria, onde animal foi encontrado. Polícia intensifica buscas por agricultor desaparecido em São Martinho. O homem de 31 anos desapareceu no dia 3 de janeiro após sair de casa para ir à lavoura. Contrato beneficia a malha viária de Santo Ângelo. Recuperação do asfalto após reparos nas redes de água e esgoto causou impasse com a Corsã. E ainda, Parque de Caxias do Sul oferece trilhas neste mês de janeiro. Visitantes recebem informações sobre as árvores nativas e a importância da preservação. E ainda, Parque de Caxias do Sul, né? Ainda depois nós temos informações aqui de queda de árvore, causa morte de um trabalhador em Alegrete. O homem dormia quando o tronco caiu sobre a residência da casa dele. São alguns dos destaques que nós temos aqui a nível estadual, a nível do estado do Rio Grande do Sul.
Você muito bem informado, um alusão para Terezinha Capello, para o vereador também Moacir Camerini, está conosco, participando aqui da nossa programação. Quem também está conosco é a Glória Oliver. Quem está comigo também é a Franciele Torres. Mandaram boa tarde, muito boa tarde para você que acompanha a programação do Olé News. De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, você muito bem informado, notícia e informação à sua disposição. A Gina também está com a gente, acompanhando a nossa programação. Obrigado, Gina. O Bruno, o Neri, o Claudinei, o Orlando, o Jorge Alberto. A Serra Gaúcha, o estado do Rio Grande do Sul, acompanhando as notícias aqui no Olé News. Olha, ministro pede a Bolsonaro para excluir militares da reforma. Yuri Hudson. Diante da discussão da reforma da Previdência, que deve se aprofundar ao longo dos próximos dias, militares já iniciam um pleito junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para serem excluídos da proposta que será apresentada pelo novo governo. Nesta quarta-feira, o pedido foi feito publicamente pelo ministro da Defesa, Azevedo e Silva, que acompanhou a transmissão de comando da Marinha. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também esteve no evento. Chegou ao local através de um barco no Lago Paranoá. Durante o discurso de Azevedo e Silva, o ministro fez questão de pontuar que o ex-comandante da Marinha atuou fortemente para evitar que os militares fossem inseridos na proposta de reforma da Previdência. Inicialmente, a proposta de Michel Temer previa também a inserção das Forças Armadas na reforma. No entanto, posteriormente, o governo decidiu separar e fazer reformas diferentes para os militares. Mas, na iminência de se tornar pública a proposta do governo, o ministro da Defesa saiu em defesa de seus pares. Diante das discussões sobre a reforma do sistema de proteção social dos militares, foi incansável no esforço de comunicar as peculiaridades da nossa profissão, que a diferenciam das demais, fundamentando a necessidade de um regime diferenciado, visando assegurar o adequado amparo social aos militares das Forças Armadas e seus dependentes. O argumento usado por integrantes das Forças Armadas para justificar a exclusão da categoria desta reforma da Previdência é o de que eles estão sempre à disposição do Estado, tanto em serviço como após a reserva. No entanto, a exclusão dos militares desta reforma pode afetar o namoro, que até então vem a mil maravilhas entre o governo e o mercado financeiro. O presidente Jair Bolsonaro conhecerá a proposta do Grupo Econômico para a Reforma da Previdência na próxima semana. A expectativa é que, até o final deste mês, a proposta seja divulgada à sociedade. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações, pelos destaques aqui no Olé News desta quinta-feira, dia 10 de janeiro. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai ampliar as informações aqui de segurança pública da região da Serra Gaúcha. A gente vai trazer informações de 2 pedestres que foram assaltados por homens de moto em Bento Gonçalves, de pedestres que foram assaltadas em Farroupilha, e ainda moradores encontram feto em Carlos Barbosa, e a Polícia Civil agora passa a investigar esse caso. Fique ligado conosco, é tudo isso depois do intervalo aqui no Olé News. Olé News, Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidalli Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidalli Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região.
Um pão quentinho feito na hora. Na Padaria Brasil tem seu valor. Pão francês 7,85 ao quilo. Pão colonial 9,85 ao quilo. Pão de forma para sanduíche pacote 500 gramas 3,30 a unidade. Aproveite e leve para casa as delícias da Padaria Brasil. O seu café com sabor mais que especial. Pães fresquinhos e deliciosos, feitos com amor. Só na Padaria Brasil. Costumalha Confecções. Há 20 anos confeccionando conforto para seus clientes. Trabalhamos com uniformes escolares e esportivos, camisetas, jaquetas, moletons, linha adulto e infantil. Atendemos atacado e varejo. Os melhores preços você encontra aqui. Rua Carlos Dreyer Neto 47, bairro Vila Nova 1. Telefone 54 3451 1631. 54 3451 1631. Restaurante Terra do Vinho. Almoço servido com carinho, além de um ótimo atendimento. Na rua Ramiro Barcelos 51, esquina com a Rua Paraná, no bairro Humaitá, pertinho do centro. Oferece buffet livre e aquilo, de segunda a sábado, das 11h30 às 13h45. Com cardápio variado e sobremesas deliciosas. Possibilidade de eventos fechados, com reservas pelo telefone 549-9605-8013. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta, agora 12 horas 43 minutos. As notícias de segurança pública sempre para Fidar Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. Olha, 2 registros foram registrados aí, né? 2 casos foram registrados na delegacia de Bento Gonçalves de roubo a pedestre. As vítimas foram abordadas por homens que estavam numa moto. O primeiro fato aconteceu na rua São Paulo, no bairro Borgo, quando um homem de 26 anos caminhava pela rua quando foi abordado por 2 homens que estavam numa moto. O caroneiro levantou a camiseta e mandou a vítima entregar os pertences. A vítima teve que entregar documentos, dinheiro e um aparelho celular. Não foi possível verificar o que o criminoso tinha na cintura. O segundo caso foi registrado também, né? Na terça, disponibilizado nessa quinta. Esse caso foi registrado na Nelson Carraro, no bairro Santo Antão. A vítima, de 25 anos, caminhava quando foi abordado por 2 homens que também estavam numa moto. O caroneiro, com revólver calibre 32, anunciou assalto. Foi levado a mochila, bota, jaleco, calça jeans e uma quantia em dinheiro. E ainda 2 mulheres foram assaltadas em Farroupilha. Esses casos aconteceram nos bairros Monte Pascoal e Bela Vista. De acordo com o boletim de ocorrência, uma jovem de 21 anos estava caminhando no bairro Monte Pascoal quando foi surpreendida por um homem que chegou, anunciou assalto e roubou a bolsa com documentos e também dinheiro. Segundo o relato da vítima, o suspeito estava num veículo, porém não soube precisar o modelo e cor do carro. O segundo caso foi semelhante. A vítima, uma mulher aí de 37 anos, estava caminhando quando foi surpreendida por um assaltante. Da mesma forma, o suspeito estava de carro, rendeu ela e levou a bolsa contendo documentos. Assustada com a situação, a mulher também não conseguiu identificar o veículo. A Polícia Civil agora investiga esses casos, tanto em Bento quanto em Farroupilha. E a Polícia Civil vai investigar o caso de um feto humano encontrado dentro de uma mochila na tarde de ontem, em Carlos Barbosa. O corpo foi encontrado por uma moradora no quintal da casa dela, no bairro Vila Nova. A Brigada Militar de Garibaldi foi acionada e, segundo a própria polícia, a moradora relatou na noite anterior ouviu barulhos no quintal dessa moradia. Durante todo o dia, encontrou aí a mochila no matagal e acionou a polícia. Ainda conforme a Brigada Militar, o corpo estava aparentemente bem formado, indicando que poderia estar perto do fim da gravidez e já estava em decomposição. Somente a perícia deve determinar a causa da morte desse bebê. E um homem morto a facadas na madrugada de quinta-feira foi identificado como Fabiano Vicente Figueiredo, 30 anos. O caso aconteceu nas esquinas da Rua Moreira César e 20 de setembro, no centro de Caxias do Sul. De acordo com informações de testemunhas, 2 indivíduos que estavam no veículo Siena se aproximaram da vítima. O caroneiro desceu armado com faca, desferiu vários golpes no homem. A vítima estaria segurando um saco de lixo no momento do crime.
Ele ainda tentou buscar socorro correndo por mais de 100 metros sangrando. Ele foi encaminhado ao Hospital Pompeia, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. 12 horas 46 minutos, estamos com o Olé News. Olha, uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na madrugada de hoje, no bairro Jardelino Ramos, em Caxias. O caso aconteceu na rua Ernesto Alves. De acordo com a Brigada Militar, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando perceberam a mulher em atitude suspeita, com duas mulheres no pátio de um estabelecimento. Ao ver a viatura, a dupla teria tentado fugir, mas ambas foram capturadas. Com a detida foram encontradas aí 34 pedras de crack e 12 porções de cocaína que estavam enroladas num meio a um top que ela vestia. Além do entorpecente, foi apreendida aí a quantia de R$ 68,00 e 2 celulares. Ela foi encaminhada à Central de Polícia Civil e autuada em flagrante. A outra mulher foi cadastrada como testemunha por ser usuária de drogas e estar comprando o crack no local. 12 minutos, faltando agora para 1 da tarde. Olha, 2 pessoas acabaram morrendo e outras 2 ficaram feridas em acidente de trânsito no Vale dos Sinos na manhã de hoje. Um dos casos foi na BR-116 em Sapucaia do Sul, por volta das 4 horas e 30 minutos. O condutor de um Corsa, de 26 anos, trafegava na contramão da rodovia e morreu após colidir frontalmente num caminhão de pequeno porte. O motorista e o caminhoneiro do caminhão ficaram feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi encaminhado ao hospital em estado grave. O segundo caso foi registrado na RS 239 em Estância Velha. Por volta das 6 horas e 30 minutos, uma moto de Voti colidiu contra um veículo placas de Taquara. O condutor da moto morreu na hora, tanto na BR-116 como na 239. A saída aí, a Estância Velha, o trânsito foi muito congestionado na manhã de hoje. 11 minutos, faltando agora para 1 da tarde. As informações da segurança pública você sempre confere aqui para Fidari Alimentos. Ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. Você sempre muito bem servido com a Fidari Alimentos. É o parceiro nosso aqui do plantão policial dentro do Olé News. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. Chefe de polícia do Rio Grande do Sul, a delegada Nadine Anfro, vai falar conosco aqui no Olé News, destacar algumas ações que serão feitas agora no governo Eduardo Leite. Bom, primeiramente agradecer o espaço, me colocar sempre à disposição, como sempre fiz, de todos os ouvintes. É uma missão bastante árdua que nós temos aí pela frente, mas pelo carinho, pelo apoio que eu tenho recebido, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. A gente tem o dever de manter essa queda nos índices de criminalidade, evidentemente uma atenção especial às investigações de homicídio e latrocínio. Eu tenho dito que uma das principais metas dessa nova gestão é um olhar diferenciado para os crimes contra o patrimônio, principalmente com empregos de arma de fogo, roubo a veículos. Nós temos 21 municípios no estado do Rio Grande do Sul, então um olhar territorial também do estado do Rio Grande do Sul, onde é que está a criminalidade. São 21 municípios que sofrem com os roubos de veículos. 50% dos índices de violência nessa área, nessa criminalidade, acontece na capital, em Porto Alegre. Então a gente tem que parar e realmente pensar e traçar uma estratégia de combate a esse tipo de crime, que é o que assola e o que incomoda hoje a comunidade, por exemplo, aqui na capital. É uma preocupação, é uma das prioridades, por isso que eu disse a investigação, a manutenção da elucidação de 70%. As delegacias de homicídio, são 16 delegacias de homicídio no estado do Rio Grande do Sul, que
possui índice de ilustração de 70%. Então, esse índice tem que ser mantido e tem que ser aumentado, inclusive, estendido para as demais delegacias que investigam esses delitos. Então, o crime maior, o bem maior que nós temos é a vida, então tem que ser tratado com prioridade. Bom, primeiro, uma quebra de paradigmas por ser a primeira mulher a comandar uma instituição com 177 anos de história, uma instituição que tem uma excelência no trabalho, que é reconhecida como a melhor polícia civil do Brasil. Em relação à violência doméstica e familiar, eu tive essa experiência por quase 7 anos na DEAN de Porto Alegre, depois coordenando todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher aqui da capital, depois coordenando as hoje 22 delegacias do estado. Nós temos que falar sobre esse assunto. Nós temos que estimular as mulheres a denunciarem. Eu me lembro como titular da delegacia que muitas vezes me cobravam os índices e o aumento do registro do número de denúncias de ameaça. E isso eu via como um dado positivo. E se a gente analisar os últimos dados, nós tivemos uma queda no registro de crimes de ameaça. Por quê? Porque a mulher está demorando mais para denunciar. Então, a primeira medida é denuncie sempre. A primeira agressão, a primeira injúria, a primeira ofensa tem que ser levada ao conhecimento do Estado. Evidentemente que a Polícia Judiciária, a Polícia Civil sozinha, é só um elo de todo esse sistema. Então, nós temos que reforçar a rede de atendimento à mulher. Começar a trabalhar de novo, fazer um trabalho de formiguinha, como foi feito lá no início da Lei Maria da Penha, lá em 2006, quando foi o boom da Lei Maria da Penha, todo mundo falava sobre violência doméstica. O feminicídio a gente combate assim. Combate com educação, combate com tratamento também para esses agressores. Inclusive, é uma das penas, né? Uma das penas que a Lei Maria da Penha traz é justamente obrigar o agressor a se tratar, obrigar o agressor a gente conversar sobre isso, mostrar que a mulher não é posse e nem propriedade. Tá então, né, o depoimento da chefe de polícia do Rio Grande do Sul, a delegada Nadine Anfro. Você também confere o Olé News através de imagens na página Bruno Mesomo News no Facebook e também na rádio Olé Digital em alguns grupos do Facebook também. Você é muito bem informado aqui na programação da rádio Olé. É hora das informações esportivas. Faltando 6 minutos para 1 da tarde. Olha, técnico Renato Gaúcho está se recuperando da cirurgia no coração. Felipe Esboril tem os destaques. O técnico Renato Portaluppi está totalmente recuperado da cirurgia no coração, que foi submetido neste início do ano. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no centro de treinamentos do Grêmio, agradeceu primeiro a equipe médica que realizou o intervento cirúrgico. Agradecer ao Hospital Moinhos de Vento pelo carinho, por todos os funcionários que me trataram muito bem, sejam eles gremistas ou colorados. Então fiquei muito satisfeito com o resultado de tudo isso. E o mínimo que eu poderia fazer era agradecer a todos eles. Então, a essa equipe toda aí, a mais uma vez ao Dr. Zimmermann, muito obrigado. Depois explicou a necessidade de fazer a cirurgia. Não vai mudar em nada. Era um procedimento onde, há uns 4 anos atrás, o médico lá no Rio de Janeiro já tinha detectado essa arritmia. Falou que não era nada demais, mas lá no futuro, como para mim ou para qualquer outra pessoa, essa arritmia poderia trazer um certo problema. Ele falou que mais cedo ou mais tarde eu teria que fazer esse procedimento ou tomar, de repente, no futuro, remédio. Então, depois de 4 anos, praticamente, eu decidi fazer. Ainda em entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho confirmou a mudança no planejamento do clube para o Campeonato Gaúcho. Agora, o tricolor abandonou a ideia de usar o grupo de transição e terá o elenco principal desde a primeira rodada do estadual. Com informações do Grêmio, Felipe Esboril. Muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações. Olha, ainda referente ao Grêmio,
Mendes improvisa Michel como zagueiro em treino do Grêmio. O volante se colocou à disposição para ajudar, mas garante cabeça voltada para a função original. Independiente mantém carga por Walter Kahneman. O Grêmio teria recusado aí 5 bilhões de dólares pelo zagueiro argentino. Renato promete conversa, mas diz que Marinho está perdoado. O técnico do Grêmio afirmou que conta com o atacante para a temporada 2019. E ainda, Renato lamenta a falta de acerto com Thiago Neves, mas garante Grêmio forte. O treinador ainda comentou a saída do Marcelo Groi. Alguns destaques do Grêmio. Faltando 2 minutos para 1 da tarde, olha, Luiz Felipe Scolari revela convite da seleção colombiana. Felipe Esboril tem as informações. Técnico Luiz Felipe Scolari concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira na Academia de Futebol, Centro de Treinamentos do Palmeiras. O treinador afirmou que a Federação Colombiana de Futebol o procurou insistentemente para dirigir a Colômbia, mas ele negou o convite. Parece que eles querem continuar. Eu não vou dizer que sim nem que não, mas eu sou um treinador que tenho contrato com o Palmeiras. E o Palmeiras já sabe disso, que eu já me manifestei 2 ou 3 vezes, inclusive com relação ao convite do futebol chinês, de que eu não iria sair. Parece que a Colômbia não entendeu ainda que eu não vou sair. Aumenta valores, mas não é questão de valores apenas. Então, se for uma questão de valores, eu teria aceitado um convite chinês, mas também não me interessei nesse momento. Prontamente, a Federação Colombiana de Futebol informou em sua conta no Twitter que não está buscando Luiz Felipe Scolari para dirigir sua seleção. Ainda ironizou a situação, parabenizando o treinador, que definiu seguir no Palmeiras, já que lá não há nenhuma proposta de trabalho. A seleção colombiana está sem técnico desde a saída do argentino José Pekerman após a Copa do Mundo. De São Paulo, Felipe Esboril. Ok, muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações. Olha, alguns destaques ainda do Internacional. O Inter contrata o lateral Bruno, ex-Bahia e ex-São Paulo. O jogador ganhou destaque em boas atuações no Campeonato Brasileiro. Ministério Público encontra depósitos para ex-dirigentes do Inter em 2015. Segundo a investigação, Carlos Pellegrini recebeu valores da família do lateral Paulo César. Reunião entre BH por Elias, reunião em Belo Horizonte por Elias, termina sem acordo. Atlético Mineiro demonstrou interesse em contar com o atacante William Potker. Tá aí também algumas informações do Internacional. Mercado da bola se movimentando. Grêmio Internacional ainda atrás de reforços para a temporada 2019. Agora 1h, pontualmente, vem aí o Paradão Sertanejo aqui na programação da Rádio Olé. Inclusive, você pode baixar o aplicativo da Rádio Olé em seu smartphone, em seu celular, e acompanhar aí a programação da Rádio Olé. Ainda você pode participar. Você quer conhecer o Parque Terra Mágica da Floribal, que é um parque temático que conta com um mundo de fantasias, território dos dinossauros em tamanho real, movimento barulho, floresta mágica, reino animal, homens de pedra, que são imagens de grandes seres esculpidas em pedra, espaço de fé, de reflexão, aldeia dos índios, primatas, mitologia grega, mina dos duendes, mina preciosa, lago das deusas, castelo medieval. Passeio de dinomóvel, simulador de montanha-russa,
playground, tirolesa. São mais de 40 atrações no Parque Terra Mágica Floribal. Então não perde tempo, se você quer conhecer, a Rádio Olé está te oportunizando. Se você quer ganhar o ingresso, mande um áudio agora pro WhatsApp da Rádio Olé no 99160 6703, 99160 6703, falando o seu nome, o local de onde você está falando e por que quer visitar o parque. Muito fácil, né? Um parque, ingresso aí pro Parque Terra Mágica da Floribal. São mais de 40 atrações em Canela. Manda um áudio então pro 991 60 6703 e concorra. Olé News volta amanhã ao meio-dia aqui na programação da Rádio Olé. Continue conosco. Olé News, Bruno Mesomo.